Brasil, depois de passar por um período tão difícil, de quase 2 anos de pandemia, com mais de 615 mil mortos, pelo jeito ainda vai sofrer muito com esse governo no que diz respeito à administração da pandemia. A gente tem visto aí tanto o ministro Marcelo Queiroga quanto o presidente Jair Bolsonaro tratando de um tema que deveria ser um tema simples, que é o da vacinação das crianças contra a Covid-19. O que a gente sabe é que a vacina já está disponível, então o mais difícil já está na mão de quem trata das políticas públicas, já está disponível fazer a compra, fazer a distribuição, toda a tecnologia que o Brasil já tem de sobra. Mas as coisas não são bem assim. Vamos ver um vídeo aí do ministro Marcelo Queiroga falando sobre o que, depois da decisão da Anvisa, que liberou a vacinação para a Covid das crianças de 5 a 11 anos, qual é o encaminhamento que ele vai dar a essa decisão da Anvisa. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. No dia 4 de janeiro, faremos uma audiência pública aqui no Ministério da Saúde para discutir o que foi oferecido em consulta pública, que em adição com o posicionamento da CETAS servirá de base para a decisão final do Ministério da Saúde. Então, o país está de novo às voltas com essa renitência, esse negacionismo do governo com relação à pandemia e dessa vez talvez de uma forma mais grave, porque a gente está tratando de crianças, vacinação de crianças, e na fala do presidente Bolsonaro, que quer publicizar o nome dos funcionários da Anvisa que decidiram pela liberação da vacina, uma intimidação a servidores públicos que estão defendendo a saúde da população. Para falar desse tema, eu convidei uma pessoa que tem bastante experiência no assunto e autoridade para falar. É o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que fez a gentileza de aceitar esse convite e está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Temporão? Como vai? Tudo bem, Francisco. Um prazer estar aqui com você, falando de um tema tão importante para a população brasileira. Pois acho que a sua expertise, a sua experiência nos ajuda quem estiver vendo esse vídeo a compreender o que está errado nesse procedimento do governo federal com relação à vacinação das crianças de 5 a 11 anos. A Anvisa liberou, disse que ok, podemos fazer. E aí o ministro Queiroga diz que vai fazer uma audiência pública para decidir, para definir como vai ser feito. É isso mesmo? O procedimento é assim? Vamos então explicar como a coisa funciona. Primeiro, a Anvisa é a agência reguladora que diz para a sociedade se determinado produto, pode ser um medicamento, pode ser um alimento, pode ser um cosmético, se ele é seguro para uso humano. Então a Anvisa se debruçou sobre a literatura, sobre o dossiê que foi apresentado pelo fabricante, observou o que está acontecendo no mundo inteiro, em outros países, e chegou à conclusão, através de uma nota técnica muito qualificada, muito robusta cientificamente, que sim, essa vacina, na dosagem recomendada, é segura para ser utilizada na faixa etária entre 5 e 11 anos. E encaminhou essa documentação para o Ministério da Saúde. Um outro nível de validação é o comitê científico que assessora o Programa Nacional de Imunizações. Então, ali estão sentados sociedades de especialistas, epidemiólogos, infectologistas, virologistas, pediatras, etc, etc, etc. Eles, inclusive, se anteciparam e deixou o ministro Queiroga numa saia justa, digamos assim. Eles se anteciparam e soltaram publicamente a sua posição. A posição de todos os especialistas, de todas as sociedades a vacina é segura e mais, é urgente que essa faixa etária seja vacinada. Por quê? Quando a gente alcança um nível grande de cobertura na população acima de 12 anos, que é o que está acontecendo agora, exatamente o vírus passa a circular nas pessoas menos protegidas, ou não vacinadas. E, embora essa doença seja uma doença que proporcionalmente ela causa doença grave em criança no nível menor, o último dado é que já morreram de Covid-19 nessa faixa etária mais crianças do que morreram por doenças imunopreveníveis
nos últimos 15 anos. Então, é expressivo. Qualquer perda nessa faixa etária é importante. Então, nós temos os especialistas dizendo, do ponto de vista de saúde pública, temos que vacinar as crianças. Do outro lado, a Anvisa dizendo, do ponto de vista da segurança, ela é segura. O que cabe ao ministro fazer? Colocar essa política em implementação imediatamente. O que o ministro Queiroga, também conhecido como Pazuello de Jaleco, né? O que ele está fazendo? Ele está de maneira vergonhosa. Veja, o Pazuello era um militar que chegou ali, caiu de paraquedas, não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia de nada. Pazuello é um médico, chegou a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele está conspurcando a biografia dele, ele está assumindo uma postura absolutamente equivocada, criminosa, porque postergar essa decisão é manter sob risco essa faixa etária da população. Então, quando ele diz colocar em consulta pública, ora, isso é uma piada. O que é consulta pública? Todo e qualquer cidadão vai poder opinar, dar a sua opinião sobre se essa faixa etária deve ser vacinada ou não? O historiador, o operário, o caixa do supermercado, o motorista de ônibus, né? O que é ciência? Então, o Queiroga está jogando a ciência no lixo. Ele não tem peito de enfrentar o presidente da República. Né? O presidente da República acabou de falar uma outra sandice, né? Eu vou exigir que os adultos autorizem as crianças a se vacinarem. Você já viu milhares de crianças de 5 anos, de 6 anos, irem sozinhos para o posto de saúde se vacinarem? Pois é. É claro que é. Outra coisa, levar. Ele falou também da necessidade de inovação, né? Da necessidade de receita médica para vacina. Totalmente inadequado. Momento? Inadequado, completamente fora de propósito, de contexto. Essa proposta do Queiroga de colocar em consulta pública é constrangedora. Ela não atende a nenhum princípio, nem republicano, nem técnico, nem científico, nem ético, nem moral e nem de saúde pública. Ele está cometendo inúmeros crimes e ele será responsabilizado por isso. Porque ao postergar, ele está simplesmente adiando uma decisão que tem que ser tomada já. As crianças devem ser vacinadas tão logo essas vacinas cheguem ao Brasil. O único obstáculo é negociar com o fabricante que nos sejam enviadas as doses necessárias o mais rápido possível. Todo o resto não se enquadra em nenhum manual de boa conduta de um ministro que preze a ciência e preze a saúde pública. Inclusive, aqui defenda que toda a morte de criança, ou caso grave de criança que tenha Covid-19 a partir de agora, seja computado na culpa do ministro da Saúde e do presidente da República, né? Porque já existe a vacina. A partir do momento que a Pfizer colocar à disposição do governo brasileiro essas vacinas para serem distribuídas, para serem compradas e distribuídas, não há mais por que não dar acesso à vacina. Então, a partir daí, o que acontecer deveria cair na conta do ministro da Saúde e do presidente. O que você acha? Exatamente. Veja, nós estamos vivendo uma situação tão, como é que eu vou dizer, tão disparatada, né, que o Supremo Tribunal Federal se transformou em autoridade sanitária. Então, vamos adotar o passaporte sanitário vacinal para quem entra no Brasil? Óbvio, todos os países do mundo exigem. Aí vai o presidente da República interfere. Não, nós não vamos exigir. Falando em nome de uma pretensa liberdade, veja, olha o que eles colocam como alternativa. Quarentena por 5 dias. E a liberdade? Você vai tratar o sujeito por 5 dias. Quer dizer, não tem nenhuma consistência, não tem nenhuma base. Aí vem o Supremo e diz, implante-se o passaporte vacinal. Bom, na história da República, eu vou até um pouco atrás, do Império para cá, nós não vivemos, viu, Francisco, nenhuma época, nenhum momento tão constrangedor para nós médicos, para nós sanitaristas. Nós tivemos ministros, desde a criação do Ministério da Saúde nos anos 50, de lá para cá, mais progressistas, menos progressistas, mais conservadores, menos conservadores, mas que todos eles mantiveram uma conduta, uma postura de caminhar, dar os passos necessários de implementação da política de saúde de mãos dadas com a ciência, ouvindo a ciência, ouvindo os especialistas. Né? E o que está acontecendo nesse governo é exatamente uma ruptura radical com isso. Né? O governo Bolsonaro se transformou desde o início do ano passado, desde o início da pandemia,
num inimigo da ciência brasileira e, portanto, num inimigo da saúde pública brasileira. E é incrível, porque mantém essa coerência negativa, digamos assim. Ele não se afasta 1 milímetro dessa postura. Esse governo mantém uma tenebrosa e perversa coerência, né? Se você fizer uma linha do tempo de março do ano passado para cá, é a mesma coisa. O governo só recua ou quando a opinião pública pressiona, ou com o movimento dos especialistas, ou quando o Supremo interfere, porque a postura... Eu queria lembrar uma coisa que acho que poucos lembram. Um dos momentos mais vergonhosos da medicina brasileira foi a lei aprovada pelo Congresso e, lamentavelmente, sancionada pela presidente Dilma, que implantou no tratamento do câncer uma droga chamada fosfoetanolamina, né, que é uma fraude, uma farsa. Uhum. Inclusive, provavelmente, muitos pacientes brasileiros morreram por conta disso, né? Bolsonaro era um grande defensor dessa fórmula. Não, Bolsonaro era um dos deputados que subscreveu o projeto de lei. E o Supremo Tribunal Federal depois derrubou essa lei. Isso foi muito dramático, né? Então, veja, é uma postura absolutamente coerente do ponto de vista negativo, né? É uma postura criminosa, radicalmente criminosa, que ele mantém ao longo de toda a sua vida política. Mas como presidente, ele é responsável pela segurança da nação. E aí tudo muda de figura. Eu só disse que ele é inimigo da saúde pública. Eu digo, é inimigo no sentido estrito do termo, a partir do momento em que ele faz uma campanha para o seu público negacionista contra os funcionários da Anvisa que aprovaram a vacina para crianças. Ao ponto de, numa live que é vista por uma multidão de negacionistas, né, do grupo bolsonarista, exigir que os nomes dos funcionários sejam colocados a público, e o que se viu, era óbvio, né, o que iria acontecer, foi que as ameaças que os servidores da Anvisa vinham sofrendo foram... aumentou-se essas ameaças, o número de pessoas ameaçadas aumentou também, e acabou que ser um funcionário, ser um servidor técnico da Anvisa, passa a ter um risco agora causado pelo presidente da República. Como é que pode isso? Ou seja, o funcionário da Anvisa está ali apenas cumprindo a sua obrigação, com competência e com qualidade. O corpo técnico da Anvisa é de altíssima qualidade. A Anvisa hoje é uma das 10 agências reguladoras mais importantes do mundo, né? Melhorou muito a qualidade dos medicamentos, dos alimentos, dos cosméticos, faz um trabalho importante do ponto de vista de saúde pública. O que o presidente faz? Ameaça a integridade física, moral, né? A integridade psíquica, porque essas pessoas passam a viver no inferno, atacados por hostes milicianas, né? Ameaçados de morte, perseguidos, correndo risco, inclusive, de, ao transitarem, né, numa via pública, serem, inclusive, atacados ou coisas piores, né? Então, é inadmissível de qualquer ponto de vista. Por isso que ele é o inimigo número 1 da saúde pública. Nós, da saúde pública, temos, cada um de nós, médicos, professores, psicólogos, odontólogos, farmacêuticos, temos uma questão central na nossa conduta, a defesa da vida. E o Bolsonaro, ele é o inimigo número 1 da saúde pública por isso. Porque ele ameaça a vida, ele ameaça a integridade da nação, a segurança dos cidadãos e fragiliza a garantia da manutenção da vida, através da sua postura reiterada. Agora, o que me impressiona são duas coisas. De um lado, a inação das entidades médicas. O Conselho Federal de Medicina, vamos ser corretos aqui, a Associação Médica Brasileira não, tem tido uma postura correta, coerente, firme e de defesa da ciência. Mas o Conselho Federal de Medicina é um aliado de primeira hora dessa postura do presidente da República. E segundo, todo dia a gente escuta, as instituições funcionam normalmente, nada está funcionando normalmente, Francisco. Nada está funcionando. Para o Supremo poder ter que obrigar o presidente a exigir um passaporte que comprove que quem está entrando foi vacinado, o que tem de normalidade nisso? Zero. Não, mais que isso, né? Parece que como o presidente tem uma base já definida no Congresso, o impeachment parece que já é questão fechada, que não vai acontecer,
ele está tranquilo, parece tranquilo para fazer qualquer coisa que lhe dê na telha. Eu escrevi isso outro dia num artigo. A partir do momento que ele acha que não vai ser incomodado por nenhum processo de impeachment, ele faz o que lhe dá na telha, e parece que a gente tem que se resignar que isso vai ocorrer pelo menos até o final do ano que vem. Imagina se todo mês ou toda semana o presidente da República do Brasil tiver uma ideia genial como essa que ele teve, um ato covarde. Eu chamei isso no artigo, é covardia, não tem outro termo. Quando um presidente da República coloca toda a sua rede de divulgação contra servidores indefesos, se fosse pelo menos criticando o presidente da Câmara, o presidente do STF, o próprio Gilmar Mendes hoje falou, nós, ministros do STF, nós estamos preparados para isso, temos uma rede de proteção, os deputados também. Esse embate é um embate em outro nível. Agora, servidores públicos comuns sendo colocados em risco pelo presidente da República. Então, é isso que você falou, as instituições, obviamente, não estão funcionando. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, com um outro ponto de vista. O impeachment não acontece porque tem uma base lá fechada com o presidente, a troca lá de favores, de cargos e tal, que a gente sabe, a imprensa vem noticiando. Mas também a sociedade civil, de uma maneira geral, parece que não atentou para a gravidade. Assim, são muitos fatos graves que vêm se sucedendo. Mas um presidente que atua claramente contra a saúde das suas crianças e contra os servidores públicos que querem defender a saúde da população, o que falta mais para ter uma mobilização maior? Por que você acha que tem essa letargia na sociedade que, a meu juízo, pelo menos, não reage à altura? É um fenômeno muito complexo, viu? Porque é como se houvesse uma certa naturalização, como se a sociedade fosse se acostumando a esse conjunto de disparates e de agressões e se sentisse impotente em reagir. Quando a sociedade percebe que o Congresso está totalmente cooptado, como você colocou, ou seja, não há nenhuma hipótese de que esse presidente, neste momento, possa ser afastado pelos crimes que vem cometendo de maneira continuada e permanente. E o que nos resta, de uma certa forma, Francisco, é uma certa luta de guerrilha. Quer dizer, vamos obrigar, então, permanentemente, através dos deputados e dos senadores que recorrem ao Supremo, né? Vamos, o tempo todo, estar reagindo às iniciativas do presidente, acionando a Suprema Corte para tentar fazer com que ele recue e seja obrigado a acatar uma determinação baseada na lei, na Constituição, na norma legal. Quero ressaltar a coragem e a importância da nota da Anvisa, que é uma coisa singular também. Veja, o presidente da República, de público, ameaça os funcionários da Anvisa, e a Anvisa, uma agência do Estado, solta uma nota se defendendo e atacando o presidente da República. É incrível isso, é uma coisa absolutamente singular. O presidente não pode demitir essas pessoas que têm estabilidade, porque são concursados e a diretoria tem mandato, né, que não pode ser interrompido por ninguém. Né? Então, o que nos resta, infelizmente, já que, como você coloca, eu concordo, há uma certa inação, apesar das reações aqui e ali. A Academia Nacional de Medicina solta uma nota, a Academia de Ciências solta uma nota, a OAB solta uma nota, mas será que soltar notas está dando conta? Não, porque o comportamento do governo ele é sólido, consistente, estratégico e permanente. Então, há uma ameaça permanente sobre a segurança do país, há uma ameaça permanente sobre a segurança da população brasileira, há uma ameaça permanente à saúde pública. Não sei o que fazer realmente, mas é extremamente grave o que está acontecendo. Você tem uma visão da saúde, você tem contatos em outros países, você circula nos meios científicos de outros países. A gente poderia dizer que o presidente Bolsonaro hoje é o principal líder negacionista do mundo? Disparado. Ele é uma liderança global em negacionismo. Infelizmente, a visão que o Brasil construiu ao longo de décadas no que nós chamamos da saúde global. Veja, o Brasil foi o primeiro presidente, o primeiro diretor da Organização Mundial da Saúde foi brasileiro, Marcolino Candal, logo no pós-guerra. O Brasil foi líder na aprovação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que fez com que o Brasil hoje tenha uma das taxas de
de taxas de fumo na população adulta mais baixas do mundo, 10% da população adulta, isso era 35% há 30 anos atrás. O apoio brasileiro aos países lusófonos na África, no campo da saúde, a estruturação da Unasul e a criação do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde Pública. O Brasil sempre teve uma visão muito positiva no que nós chamamos da saúde global. A presença brasileira na Organização Mundial da Saúde, no Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde. Neste governo, tudo isso vem sendo destruído de uma maneira planejada, orquestrada, estruturada. Então, essa questão que você coloca, se houvesse esse prêmio, ele não existe, se houvesse esse prêmio, ele ganhava sim, mas de lavada, como se diz, né? Ele hoje, eu diria que o Bolsonaro hoje ele é a síntese do que tem de pior desse ponto de vista. Anticiência, negacionista, inimigo da saúde pública. Agora, você acha que o próximo governo, imaginando que não seja Bolsonaro o vencedor da próxima eleição, né? O trabalho na área da saúde vai ser muito grande? Houve um grande desmonte ou só uma nova gestão já vai colocar as coisas nos seus lugares? Porque, apesar de tudo, né, a gente vê que a vacinação andou, o Brasil acabou sendo destaque na vacinação, porque o SUS, toda a nossa cultura de vacinação, toda a nossa expertise e tecnologia de décadas que o Brasil acumulou, deu certo e conseguiu superar todas as dificuldades criadas pelo governo. Mas lá dentro a gente tem, por exemplo, a capitã Cloroquina, que está atuando lá por dentro e fazendo sabe-se lá o quê, em outras áreas, em outras instâncias do Ministério da Saúde. Acho que só uma mudança de governo vai ajudar a colocar as coisas nos eixos ou o trabalho vai ser muito grande? Nós temos uma singularidade no SUS. O SUS é construído entre municípios, estados e governo federal. Então, vejam, os estados e os municípios mantiveram coerência, mantiveram uma postura baseada na ciência, se mobilizaram e, na verdade, o que aconteceu foi, do governo Bolsonaro, uma perda total de legitimidade, de capacidade técnico-política do Ministério da Saúde. Então, o Ministério hoje está entregue às baratas, né? Então, vai ter que ser feito um trabalho de reestruturação, mas não sou pessimista, não. Nós dispomos de quadros para isso. Memória institucional, capacidade de reverter. Agora, nós vamos ter que colocar para fora essas pessoas que entraram com esse intuito, né? Não é só a capitã Cloroquina, nós temos ali militares aposentados sem nenhuma qualificação, ocupando cargos estratégicos, né? Então, vai dar trabalho? Vai. É um caso muito grave? Nem tanto, porque nós temos um acúmulo de experiências, gente muito qualificada, que pode ajudar esse processo de reconstrução. Ministro, para terminar, só para deixar claro qual é a gravidade dessa postergação do governo de colocar para andar o processo de aquisição das vacinas e a decisão de quando fazer o cronograma, de quando vai começar a vacinação das crianças. Esse atraso, qual é a gravidade disso para as crianças brasileiras? Muito grave. Isso você expõe, na verdade, as crianças brasileiras, né, ao risco de adoecer, de ter doença grave e de morrer. Como eu te falei, esse último dado ele é impressionante, né? Morreram de Covid nessa faixa etária mais crianças do que morreram nos últimos 15 anos por doenças imunopreveníveis, tipo sarampo, cachumba, difteria, catapora, tuberculose, etc, etc. Então, veja, e o PNI, que é o melhor programa de vacinação do mundo, vem demonstrando, né, que tendo vacina, não é isso? A gente consegue fazer um trabalho maravilhoso e excepcional. E temos essa figura patética lá ocupando o cargo de ministro, que deveria ter feito o quê imediatamente? Assumido a responsabilidade. Vamos vacinar as crianças brasileiras, ponto. Né? Essa decisão deveria ter sido tomada já, entrar em contato imediatamente com o laboratório fabricante e negociar a vinda o mais rápido possível dessas doses para cá, porque vacinar as crianças num prazo curto a gente consegue. O Brasil já fez dias nacionais de vacinação contra a paralisia infantil, nós vacinamos no único dia 15 milhões de crianças. Então, isso é possível do ponto de vista logístico. O PNI tem condições de fazer isso. Falta decisão política. Então, assim que a gente tiver à disposição as vacinas para as crianças de 5 a 11 anos, como foi liberado pela Anvisa, assim que esse governo desamarrar esse nó, nem que seja através do STF, você que está nos assistindo, as crianças que estiverem sob sua responsabilidade, vamos levar para vacinar, porque a gravidade, o risco,
acabou de ser esclarecido aqui pelo ex-ministro Temporão. Não é um risco pequeno. A gente tem que tomar, o governo, assim que o governo fizer o que ele não está fazendo, não fizer o seu dever de casa, a gente tem que fazer o nosso também e levar as crianças para vacinar. Ministro, muito obrigado. Vamos ver se a gente passa rápido por esse pesadelo, mas eu acho que vou chateá-lo algumas vezes mais para a gente fazer análises que não vão ser nada abonadoras para esse governo, porque não dá chance, né? Muito obrigado, hein, Estou à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. E você que está vendo o canal, também ative o sininho, siga a gente no YouTube para você ter noção, ter informação sobre os nossos novos vídeos aqui no canal. Obrigado, até a próxima.